Olá, quem está chegando aí, boa noite. Estamos aqui esperando a Luísa, bem-vindos. Esse é o projeto Comida e Cultura. Para quem não conhece, a gente trabalha com educação alimentar para crianças em escolas e a gente tem feito uma série de entrevistas aqui durante a pandemia com pessoas ligadas à alimentação, à cultura e à educação. E hoje a gente tem o prazer de conversar com a Luísa Fecarota, ela deve estar chegando aí a qualquer momento. Então vamos aguardar. Bem-vinda, Rosali. Depois você procura conhecer um pouquinho mais o nosso projeto. Vocês podem ver aqui no nosso Instagram, tem bastante coisa, e também a gente tem um site que é www.comidaecultura.com. E aí vocês conseguem ver bastante coisa lá. A gente também tem um canal de YouTube, que é o Comida e Cultura. Lá a gente também tem uma série de vídeos e todas as entrevistas que a gente faz aqui ficam gravadas lá também. Então, hoje a gente entrevista a Luísa, vamos aguardar um pouquinho, que ela deve estar chegando aí a qualquer momento. Obrigada. A Luísa chegou. Obrigada, Rosali. Vamos convidá-la aqui. Oi, Lu. Vamos ver se ela conecta. Aí. E aí, Luísa, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, bem-vinda ao Projeto Comida e Cultura. Obrigada. Obrigada. Muitíssimo pelo convite, Ariela. Obrigada a você por ter aceitado essa conversa aqui com a gente, que acho que você vai ter muita coisa para contar. Eu começo sempre dando contando aí para os nossos ouvintes com quem que eu estou falando, né? Então, tem muita gente que já te conhece, mas essa entrevista vai ficar gravada. Então, para quem não te conhece, vai te conhecer aqui. A Luísa, ela é crítica de gastronomia, ela é curadora e também pesquisadora da cozinha brasileira. E aí ela tem um monte de histórias para contar para gente, um monte de experiências assim incríveis. E aí eu queria começar você contando um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do jornalismo, né? Que você é formada em jornalismo, e por que é que você foi cair justo nessa seara de comida e alimentação? Como é que foi isso? Acho que a comida é tão encantadora, né? Porque é um prazer tão democrático, né? Que acolhe a todos, né? Não tem divisão entre as pessoas. Todo mundo nasce comendo e há de morrer comendo, né? Também. Então, eu acho que eu já tenho uma relação muito profunda com a comida, também no ritual, né? Na ritualização das refeições, o que que isso significa estar à mesa com a família. Isso que a gente conversa tanto, né? O Michael Pollan fala que ele educou os filhos à mesa, né? E eu digo, eu fui educada à mesa também, que era Quem onde. que te ensinou a comer? Conta pra gente. Pois é, acho que um pouco de cada pessoa da família, mas eu tenho uma ligação profunda com meu pai quando eu penso em comida, porque imagina que ele se separou, eu tinha 3 anos, e ele tinha que ficar comigo e com a minha irmã mais velha. Ela tinha 4, eu tinha 3. E aí, bem, ele nos buscava na escola, íamos para casa, isso era metade, metade, né? Metade com a mãe, metade com o pai. E, e ele entendeu que ele ia ter que começar a cozinhar. E queria ter que incorporar esse ato de cozinhar a um momento de convivência familiar nossa, que não podia ser à parte, né? Um momento de separação, tinha que ser um momento de estar juntos. Então começava que a gente ia para o banho e já ganhava sempre um tomatinho ou uma cenourinha para passar no sal e tal, ia comendo, já criava aquele clima.
sempre Ai, um que som. delícia! E íamos todos para a cozinha, cozinhávamos juntos, cada um com a sua tarefa, e eu me lembro muito que ele colocava uma máscara de mergulho para cortar a cebola, então, uma Maravilhoso isso. ideia, né, do que era estar na cozinha cozinhando. E aí estar à mesa, né? Aí vem uma série de histórias, enfim. O dia que a gente conversou sobre ética, nunca me esqueço disso, né? O que é ética? Isso foi uma conversa de um almoço esparramado em dia de semana, assim, né? E aí ficamos lá, e conversa vai, conversa vem. Não, mas a ética é uma coisa tão abstrata, né? Eu era uma adolescente, eu queria entender o que era. Eu queria pegar na ética, né? Difícil, hein? Ver que aquele conceito era algo que dependia de escolhas, né? E que foram coisas que me acompanharam para o resto da vida. Então, a ritualidade, né, a coisa das refeições, estar à mesa também é uma coisa que conversa muito profundamente comigo desde sempre. Foi por isso que você foi por esse caminho, então, né? Bom, aí quando eu entro no jornalismo, eu começo por um acaso nessa área de gastronomia, obviamente, porque eu já tinha um fraco por isso, né? Mas quando eu era estagiária, eu tinha 18, 19 anos. Foram os meus primeiros empregos, eu comecei a trabalhar com o Josimar Melo, que é um crítico mais importante do Brasil, e é uma Uhum. referência até hoje e tal. E eu me lembro que eu tinha umas conversas com ele, que eu falava, eu tô ociosa, e agora? Ah, então faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, mas eu continuo ociosa. O que eu posso fazer mais? E aí ele vira para mim e fala: vem aqui comigo. E levanta naquela biblioteca, né? De livros do mundo inteiro. Sempre viajou muito, tal. Vai pegando uns livros, colocando em cima da minha mesa e diz: olha, diante de uma biblioteca dessa, você nunca pode dizer que você está ociosa. Eu acho que foi nesse momento em que eu entendi que eu tinha que começar a estudar. E eu comecei a ler. Já sei Uhum. o hábito de ler e tal, mas eu começo efetivamente a ler sobre comida, né? E aí Uhum. é meio sem volta, né? Ali Esse na é. quarta tinha muito disso, do encantamento do mundo, né? A função da comida como uma forma de encantar o mundo, né? E aí É, é até isso. de entender a nós mesmos, a nossa humanidade, né? Através da alimentação a gente consegue entender basicamente tudo. Eu sempre penso nisso. Nas nossas aulas a gente consegue perpassar por, né, por tudo, por literatura, por história, por geografia, por tudo, né? E por sentimento, né? E por afeto, principalmente, né? A comida vai para esse lugar também, que é muito interessante. Eu uso isso com as crianças, né? Eu acho que isso é tão vital hoje, né? Conseguir transmitir esse conhecimento, né? Para desde os pequenos e o que é comida, né? Como Uhum. lidar com comida. Mas antes da gente entrar nessa seara de contar um pouquinho sobre o que é o projeto Comida e Cultura para quem não conhece, eu queria antes falar um pouquinho sobre dentro da sua trajetória, uma das coisas que você fez que foram muito interessantes e que eu acompanhei um pouco desse seu trabalho. Eu queria que você falasse para as pessoas o que foi, o que é o Fartura, qual foi o seu trabalho dentro dele, essas pesquisas e expedições maravilhosas que você Pois é, eu tenho fez. 15 anos de redação de Folha de São Paulo e eu tive muitos anos em que eu estava quase 100% do tempo na redação e sempre com uma coisa muito inquieta interna de pensar como é que eu vou conhecer comida trancada num ambiente de jornal, né? Eu preciso ir para a rua. E aí são esses processos que a gente vai vivendo ao longo dos tempos e eu caio num projeto que me permite fazer viagens, expedições de pesquisa e tentar entender a origem do que a gente come, né? Então, eu digo que eu nunca senti
tão profundamente como comida é gente, né? E toda essa coisa do Massimo Montanari, que fala sobre, né, a comida e cultura, né, a relação do homem com o alimento. E se a gente for ver alguns historiadores que falam do fogo, né, que a cozinha, a comida, a culinária nasce no fogo e também a civilização. Eu acho linda essa imagem. A civilização que nasce em torno do fogo, né, que você se reúne em torno do fogo e cria esse momento de estar e de criar esses rituais de convivência, né? Então, O Levi-Strauss falava isso, né? Que além da linguagem, a cozinha forma as próprias civilizações, né? E é muito real, né? Isso é muito palpável até, né? pois é, essa coisa do cru e do cozido, né? Que é um clássico na nossa área, né? Que a gente trata muito disso. Quando você começa a viajar, você primeiro que você não pode, você tem que totalmente despida de qualquer tipo de preconceito, você tem que estar muito aberta, tem que ter uma postura muito reservada e respeitosa, porque você vai entrar em contato com as pessoas das mais diferentes culturas. E que estão em universos, às vezes, muito isolados ainda, e muito preservados, né? E eu sempre fico pensando como é que é esse embate da tradição e da modernidade, né? Como é que isso se... Como é que é essa operação, né? A modernidade, ela tem que necessariamente matar a tradição? Teve uma época que eu estudei um pouco sobre a cozinha mexicana, né? Que eu fui pensando em milenar, né? E aí como é que a cozinha mexicana hoje pode se expressar com tanta modernidade, né? A gente tem alguns ícones ali, alguns cozinheiros fazendo, né, restaurantes com ideias super inventivas, inovadoras e tal. E aí, quando eu começo a estudar isso, eu começo a conversar com uma série de antropólogos de universidades de lá, estive lá pessoalmente e tal. E aí, muitos estudiosos falam que a comida ela é o elo que se perde mais lentamente de uma pessoa ou de um povoado. É o que se você resgata. Então, assim, vamos entender os costumes de se relacionar, as roupas, os modos de aprender, isso tudo muda com mais velocidade. O que você come muda muito mais lentamente. Lentamente. Ai, que interessante isso, né? Gente, eu posso te cortar um segundo, Lu? Eu vou desativar essas entradas aí Eu que atrapalham a gente. centrada em você, então eu nem tô É? lendo. Ah, então beleza, tá bom. Se alguém quiser fazer uma pergunta, põe no quadradinho ali. Então, ótimo. Eu não, queria que não Boa. te atrapalhasse. Vai lá. E acabei te cortando. Eu tô olhando assim profundamente. Mas que interessantíssimo isso, né? Que você está falando, da lentidão da mudança da culinária, E a gente das pensa, né? Quando tradições. os portugueses chegam no Brasil, né? O que eles queriam era manter a Portugalidade, né? Sei lá se essa palavra, se eu estou sendo um Guimarães Rosa aqui inventando uma palavra, mas essa essência do português, né? Eles queriam trazer realmente as coisas para cá, né? Então, você tem alguns embates, o trigo, por exemplo, né? Que você não reproduz, então você tem uma substituição, tem a mandioca, tem o milho. E aí tem toda essa discussão da colonização, que eu acho que também nos interessa, que é assim, quem colonizou quem quando a gente está pensando em comida? Pois é. Porque os portugueses recém-chegados no Brasil seriam incapazes de ter desbravado as matas e as florestas sem a A sabedoria. ajuda e a sabedoria indígena, exatamente. Pegando esse gancho, até ia te fazer uma pergunta, que a gente conversou com o Dória na quinta-feira passada, justamente veio à tona essa história do milho e da mandioca, que ele falou, a Mara Salles é uma mandioquista, eu sou um milharista, ele falou assim para mim, eu amei isso. Fala, que rainha do Brasil? Como assim? Ele É, fala do Google, se você der um Google, não sei se ele comentou isso com você. Em não.
mandioca e receitas de milho, que é uma loucura, assim, a disparidade. Como tem mais receitas de milho, De né? milho. Pois é. Então, pegando esse exemplo do milho, porque o milho sempre foi considerado um alimento de pobre, desde que os portugueses chegaram aqui, né? Então, era ligado à cultura indígena, depois à comida dos escravos, depois à comida de animais, né? Até porque ele tem um processo de cultivo muito mais rápido do que a mandioca, né? Ah, Muito. tá. E caiu aqui meu fone. E aí, eu fico pensando, você nesse seu trabalho de pesquisa e nesses rincões aí do Brasil, e que você encontra personagens, e que você dá esse valor todo, né, o pequeno produtor, né, a gente vê você falando com maior respeito e maior carinho de tudo isso, né? Ah, então, por um lado, tem um lado seu dessa pesquisa que encontra esses ingredientes, né? E tem um outro lado na sua carreira que você é uma crítica de gastronomia, que escreve para leitores de elite, né? Então, eu queria te perguntar se você percebe nessa elite assim um certo preconceito ainda com esses ingredientes da nossa brasilidade aí. Como é que você sente isso e como é que você vê que eu vejo que os chefes vêm trabalhando bastante nesse sentido também, né? Essa pergunta é interessante porque a gente acha que essas coisas sempre estão em choque e às vezes elas podem conviver. Uhum, Eu acho que é evidente que a gente tem uma carga, uma repulsa pelo Brasil, né? O que é bom quando começa um movimento gastronômico, eu vou chamar aqui, que é esse espaço urbano, público, de convivência, né? O restaurante como esse espaço social. O que era bom era o que vinha de fora, né? Então eram os chefes franceses, era a cozinha italiana, eram os importados quando abriu para exportação, imagina, para importação, imagina, era aquela onda de trazer coisas, teve até um marco muito emblemático na nossa cozinha, que foi o dia que o Alex Atala tirou do cardápio, se não me engano, era caviar e foie gras, era alguma coisa assim. Mas ele uhum, tirou e foi um dia que deu até Mônica Bergamo falando disso, tal. E foi um marco mesmo, que ele reforçou a brasilidade e reforçou o Brasil como um fornecedor numa hiperdimensão de sabores, né? Porque a gente não conhece. Então, se a gente pensar na nossa biodiversidade, o leque de sabores que a gente tem é uma loucura, né? É muita riqueza. O que acontece do século, eu diria, XIX para cá, é que há um empobrecimento da biodiversidade, há um empobrecimento do gosto. Se for pensar num discurso um pouco mais moderno, você também tem uma soberania da imagem. Tem um filósofo italiano que diz que o Damasco daqui a pouco, Damasco X, pode ser qualquer outra coisa, podemos falar a taioba, o ora pronobis, uhum. mas que o Damasco daqui a pouco vai ser só o som que sai do Damasco da sua boca, que é o som. Interessante, né, essa colocação. Que Pois é, coisa. experiências, né? As experiências reais, presenciais, né? Sensoriais, estão cada vez mais submersas e apagadas, né? Esse simbolismo da imagem, né? E aí, voltando o gancho da biodiversidade e da gente ver o desaparecimento de muita espécie, de muita coisa, né? Uhum. Então, eu acho que tem essa coisa que o próprio Dória chama do empobrecimento do gosto, porque a gente não tem o mesmo repertório. E aí vem isso que você me. Isso foi toda uma contextualização para chegar no cerne da sua pergunta, né? Que é o chefe de cozinha, eu entendo que uma das missões de um chefe de cozinha, de um cozinheiro, sociais,
é justamente essa capacidade de redescobrir algum ingrediente com valor cultural e alimentar e colocar esse ingrediente em uso. Uhum. As coisas só podem ser mantidas em uso, só podem ser mantidas e preservadas se usadas. Uhum. Saber como E se usar. conhecidas, né? Pois é, porque quando se abriu, por exemplo, essa coisa dos biomas, que não parava de se falar, olha que interessante, tem uma série de possibilidades, né, de ingredientes, as pessoas não sabem usar. Então você não vai ter efetivamente o uso e a incorporação desses ingredientes. Os chefes chegam para isso. Uma das missões do chefe, eu entendo como isso, essa interlocução com esses produtores, um trabalho conjunto em que há troca. Então, tem um exemplo que eu gosto muito de falar, que é do Zé Baratino, quando ele estava no Emiliano, que ele começou a fazer, a estimular essa cadeia da agricultura familiar. Uhum. E foi caras que eu me lembro muito bem, assim, que ele não tinha assim, não, esse fornecedor é meu. Não, esse fornecedor ele tem que fornecer para mim, para o meu vizinho, da frente, do lado, de trás, porque senão esse produto não chega aqui. E aí não faz o menor sentido, né? Porque eu acho que existe essa discussão, né? E eu acho que esse seu trabalho de pesquisa, de fazer essa conexão, né, do que está no restaurante, ali na mesa do restaurante com o pequeno produtor, é muito incrível e tem muita sinergia com o nosso trabalho do Comida e Cultura. Vou aproveitar e contar para quem está nos assistindo um pouquinho do que é o projeto Comida e Cultura, né? A gente está em escolas, essencialmente escola infantil e fundamental, então a gente trabalha com crianças de 1 a 10 anos, dando aula de culinária todos os dias. Então, elas têm, uma vez por semana, cada classe tem 45 minutos de aula conosco. E aí a gente traz isso, né? A gente ensina a cozinhar para dar autonomia, enfim, sintonia fina, tem milhares de coisas, empatia, trabalho em equipe e tal. Mas o cerne de tudo, a gente quer que as crianças entendam justamente essa linha invisível, assim, produtiva, que se tornou invisível na nossa história, né, a partir do momento da Revolução Industrial, onde tudo foi terceirizado para a gente. Então, as pessoas não sabem mais como é que se produz um presunto, tem crianças que não sabem. Uma vez a gente foi fazer um peixe na folha de bananeira, um peixe inteiro na folha de bananeira. E uma criança, classe média, média alta, não é que ela nunca viu um peixe na vida, né? Nunca foi num aquário, numa praia. Mas quando ela viu o peixe inteiro, ela olhou e falou: Nossa, mas é de verdade? Ele tem olho? Sabe, ele não conseguia fazer uma ligação, associar o que o filósofo italiano que você falou, né? A sensação do damasco, né? Me remeteu a essa história. Quer dizer, ele não conseguia associar aquele peixe que ele come na casa dele, aquele filezinho, com o peixe que nada, com o animal. Então, esse nosso trabalho vem muito querendo demonstrar toda essa cadeia para fazer as crianças, desde sempre, entenderem que está tudo interligado, né? Então, com isso, conseguir entender até outras coisas da vida, né? Então, eu acho que tem muita sinergia com esse seu trabalho de busca pelo pequeno e de como ele chega à mesa, enfim. Pois é, isso que você diz, né? Porque a comida e a transformação da comida, né, são modos de vida, né? Então, as comunidades, os povoados, às vezes se estruturam em torno disso, né? Se a gente for pensar na história, né? Como é que o homem se fixou à terra, né? A primeira revolução, o cozimento, a agricultura. Então, são modos de se relacionar, né? Isso é muito importante. Essa possibilidade de viajar ao Brasil, ela abre um novo olhar. Acho que tem uma coisa dos valores, os valores mais genuínos, né, do que a gente come. Então, como a valoração, eu não estou falando de preço, né? Eu estou falando
dos valores intrínsecos, né? Então, assim, quando a gente entende como é que o ingrediente, qual é o processo desse ingrediente desde a origem, nesse clichê que a gente precisa repetir sim até o prato, né? Até todo o processo de como ele caminha e qual é o processo de transformação dele para chegar no prato. E hoje em dia eu também falo muito sobre o lixo, né? O que a gente descarta. E acho que a Sim. pandemia está nos ajudando a pensar no nosso lixo. A gente pode abrir esse parênteses mais para frente. Mas você passa a entender os ingredientes com outro significado. Então, quando eu vou para o norte de Minas, num calor de 45 graus, depois de 6 horas de estrada de terra, numa van, chacoalhando, peço para, pelo amor de Deus, parar no meio da estrada, porque eu precisava fazer xixi. Vou fazer xixi, piso num formigueiro. Aff. Aí aquela catástrofe. Depois de tudo isso, você chega numa casa de taipa, de terra batida, chão de terra batida, em que vive uma família. É uma mulher jovem, com 3 filhos pequenos e um pai, patriarca ali. Essa mulher tem que ir no mato catar baru. Baru é Uma uma semente? muito semelhante a um amendoim, Uhum. né? E vira e mexe alguém fala, ah, mas baru é muito caro no mercado. Quem sabe o que é, né? Falou assim, não, peraí. O processo disso, essas crianças vão para esse calor de 45 graus, catam isso no chão, no meio do mato, então tem que ter um olhar clínico. Você tem que catar uma montanha de baru para dar, né, o mínimo de troca ali por dinheiro que faça algum sentido. Então é muito trabalho para pouco retorno. Você Muito não tinha... diferente da indústria do amendoim, né? Vamos dizer assim. Olha só. Você não tinha nenhuma maneira de escoar isso, de vender, e aí hoje tem cooperativas e tal. Essa castanha, ela tem um invólucro, né? E você tem que ir com a foice, quebrando uma a uma e tirando ela intacta do invólucro. Imagina que se você faz um movimento um pouco mais brusco, primeiro, você pode se machucar muito facilmente. Segundo, você pode romper a castanha. E aí E o aí baru... ela não vai ter mais valor. Então eu olho para um baru hoje, eu falo assim, isso custa. E Não, eu quero e quanto mais a gente fomenta essa demanda por Baru, por exemplo, mais fácil vai ser o acesso, mais barato vai ficar para a gente e mais gente vai estar ganhando com isso, né? As pessoas têm que entender essa lógica de mercado que existe, né? Então, por exemplo, quando a gente fez a festa junina no ano passado, que tristeza que esse ano não tem festa junina. Não tem esses encontros. eu não sou muito afeita a aglomerações, mas a festa junina é uma... É, uma festa à parte. Tem a coisa do compartilhamento do alimento na festa junina, que é muito bonita, né? Então, no ano passado, na Estilo de Aprender, que é essa escola que a gente está no currículo, eles fazem uma festa tão bonita e tão grande que acontece numa praça perto da escola, porque nem cabe na escola. Vem muita gente, vem familiares, avós e tios e tudo mais. E no ano passado, como a gente vinha trabalhando até com os biomas mesmo do Brasil, trazendo a biodiversidade e tal, a gente estava no momento da Mata Atlântica, a gente vinha falando muito sobre o cambuci. Então a gente trouxe alguns pequenos produtores que foram lá na praça, expuseram os seus produtos e venderam e conversaram com, né? Então, quer dizer, você aproximar de fato o produtor do cliente final, que é aquele cara, né, que não conhecia o cambuci, que conheceu através do próprio filho, que ensinou para ele, papai, hoje eu fiz uma brusqueta de cambuci na escola. Via a criança, né, o aprendizado da criança. Mas quando você me pergunta assim, ah, mas você também é crítico de gastronomia e convive com uma elite, né, e fala diretamente com uma elite, eu penso
que o papel do chefe também tem muita força aí, porque se o chefe apresenta isso, né, você Isso ganha um outro valor, né? tem um outro valor, né? Porque Sem dúvida. então eu acho que assim tem essa missão aí de fuçar coisas que ficaram no esquecimento, né? E que estão para desaparecer, sei lá, fuçar o que tem na Arca do Gosto, do Slow Food, que faz um apanhado, um compilado lindo de modos de vida que estão se desfazendo, né? E de produtos que estão entrando em extinção ou já entraram. Então tem aí um caminho longo para fazer, estudar profundamente esses usos, né, de um produto que tenha valor alimentar e cultural. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que frisar. Eu gosto muito do trabalho de um chefe que chama Marcelo Correia Bastos, que é do Jequitá e hoje em dia está no Vista também, que é um baita intelectual. A gente não fica sabendo, né, dessas coisas, mas é um leitor voraz, assim. Uhum. E ele se volta para o caipira. Bom, primeiro tem o livro publicado com o Dória, né? Uhum. Tânia e tal, que você deve ter conversado. Recomendo muito, é um livro maravilhoso para entender um pouco por que a gente come o que a gente come aqui. E ele se volta muito para esse caipira. E eu me lembro, lá pelas tantas, a gente conversa, e também tem uma passagem no livro, se não me engano, sobre isso, que ele fala de uma farinha de milho, de um produtor que eu tive o prazer de visitar em uma das minhas viagens. Então, você entende, né? Você vai lá ver o que o cara faz com o milho que é plantado à moda antiga, né? Porque essas maneiras antigas de comer também estão desaparecendo. E a gente já visitou muita coisa com milho, assim, porque o milho ele está espalhado, ele tem essa coisa da facilidade, da funcionalidade, eu diria, né? Ainda mais desde a época dos bandeirantes, né? Essa coisa do milho virar farinha e isso poder viajar e ter uma... Durabilidade, né? Exato. E o que acontece? Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em milho hoje, né? O macro pensa no milho da monocultura, né? Pois é. Olha a variedade, né? Então, a gente indo nesses pequenos produtores, a gente consegue enxergar muita gente tentando. Eu não gosto dessa palavra resgatar. Se vocês tiverem uma melhor para me ajudar, eu sempre acabo caindo nessa palavra. Um dia eu chego numa melhor, mas essa coisa de você tentar preservar esses milhos crioulos, né? Tem muita gente que nem conhece, porque só conhece esse milho amarelo que a indústria apresenta pra gente, né? E aí a gente não tem impõe, exatamente. E aí a gente perde a diversidade totalmente, né? E que momento importante de vocês escavarem esses ingredientes e trazerem pra gente, porque é um momento importante da gente falar sobre a diversidade, né? Nesse momento onde parece que querem fazer uma homogeneização, palavra difícil de se falar, da nossa nacionalidade, né? Você falando em homogeneização me lembra muito umas leituras que eu tenho feito do Krenak, né, do Ailton Krenak, o líder indígena, que fala coisas lindas, e ele fala que o capitalismo ele dividiu o homem da natureza, né? E que ele tenta homogeneizar. Isso, né? Todos os homens vão ser seres consumidores, né? Então, em que momento a gente perdeu a mão aí, né? Esse é um assunto muito premente, que a pandemia, eu acho que está fazendo a gente se voltar para isso, né? E entender, em muitas das nossas conversas aqui do Comida e Cultura, com várias pessoas, todas ligadas à alimentação, à educação, à cultura, mas assim, em diferentes vertentes, né? Como todo mundo está pensando nisso, né? Entendendo que realmente isso que você falou do Ailton Krenak, qual foi o momento que a gente fez essa ruptura? A humanidade se rompeu da natureza, né? E viu a natureza como uma coisa a ser
usurpada quase, né? Claro. E como o homem virou uma coisa só, né? Como se ele tivesse que ser é o padrão do que é homem, né? Então você ter comunidades e você ter particularidades culturais e alimentares, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, né? Acho que é um ótimo exemplo para falar como massacra essa ritualização do poder, né? Uhum. Transforma tudo em uma coisa só, né? Tem um comentário aqui da Patrícia, ela fala assim: diversidade alimentar é preservação da biodiversidade natural. Eu acho isso super interessante, porque eu sempre digo que a gastronomia é uma maneira de você preservar a nossa natureza, a Amazônia. Por que a gente tem que conhecer a Amazônia e comer a Amazônia, né? Eu digo. Porque é Exatamente. preservar. Porque a gente vai querer morrer. Você sabe que você me lembrou agora de uma aula que a gente teve, que a gente apresentou para as crianças, a gente estava falando da Amazônia, os cogumelos Yanomamis e tal, Ah, que até o Alex Atala traz, né, pelo Instituto Ata lá, e aí a gente trouxe para eles e fez lá uma polenta de milho olha, com esses cogumelos Yanomamis, então a gente apresentou tudo para eles, e aí teve uma criança que um dos dias me perguntou, mas você fala sobre isso, né? Sobre os cogumelos que são feitos lá e os índios que estão lá, mas e que a gente tem que ajudar a preservar. Mas como é que a gente vai conseguir ajudar a preservar? E aí uhum. imediatamente ele mesmo já respondeu. Foi tão legal porque ele conseguiu, ele elaborou a pergunta, porque a gente está falando de crianças de 7, 8 anos, e já elaborou e falou: ah, então se eu comer isso, ele mesmo respondeu, achei tão legal. Se eu Ele, comer isso, então eu estou ajudando eles a venderem o que eles estão fazendo lá. Eu falei, isso, olha, exatamente isso. né? Daí, essa criança já sabe o Já caminho, já entendeu, né? Já. analisou, né? É muito É, interessante. porque a Mônica Passarinho, outro dia a gente estava conversando com ela, ela fala uma coisa de que eu fiquei falando, né, que nosso trabalho também é muito conscientizar, e ela falou que a criança, ela já nasce consciente. Ela tem essa ligação com a natureza. O problema é que eu acho que o sistema é isso, vai desconscientizando a gente, né? A gente vai se afastando de um tanto É, que precisa ser resgatado. Então, o papel do educador, eu acho que é meio que manter, deixar ampliadas essas antenas que eles já têm, né? E das crianças mais velhas que já fizeram essa ruptura, uhum. reaver isso, né? Porque todos nós nos corrompemos, né? E nos fizemos essa ruptura em algum dado momento da história. Né? Eu acho tem um conceito de um antropólogo francês, o Fischler, que ele fala sobre eu sempre travo para falar anomia, gastroanomia, Anomia. que é a nossa agonia que a gente vive das escolhas, né? Porque comer é escolher, né? E comer é um jogo do 0 a 0, né? Se você come, o outro não vai comer. Então, a gente vive com tanta informação hoje que ele criou esse termo que eu acho bárbaro, que é para falar justamente dessa agonia da escolha, porque hoje a gente é bombardeado por tantos especialistas, então você tem especialistas falando o que você tem que comer toda hora. Só que você tem um especialista que contradiz o outro. E aí você fala, peraí, eu posso ou não posso comer glúten? Sendo que eu não sou celíaca, sei lá, entendeu? Uhum. Então, é um bombardeio, né, de informações e de pesquisas e de gente que você fala assim, bom, o que eu vou comer? O que eu vou escolher comer? E as pessoas estão com essa dificuldade hoje, né, de fazer a escolha da comida. Eu acho que essa coisa da pandemia, Ariela, tem uma coisa assim, que todo mundo... Eu acho que há uma romantização, por um lado, de que a pandemia nos levou a cozinhar muito mais, que estamos cozinhando e nos relacionando tão bem com a comida. Obviamente isso está acontecendo e é maravilhoso. E eu acho que é um caminho sem volta.
Tomara que seja, né? Eu imagino Nesse sentido, sim. eu imagino que sim, porque você desenvolve um conhecimento. Para É, mim é porque uma. isso que você falou é muito, assim, leva a gente a pensar em muita coisa, porque a gente nunca conheceu tanto realmente do alimento, né? Tanto a parte nutricional, né? Tantos estudos e para saber o que tem, o que não tem no alimento e tal. E também a gente nunca viu tantos reality shows sobre alimentação. A gente fica assistindo milhões de programas, né? Vendo fazer receita e tal. Agora, os restaurantes aumentaram muito a sua, não na pandemia, né, mas no mundo contemporâneo, né? Aumentaram muito os restaurantes e tudo mais. Então a gente nunca comeu tanto fora de casa também, nunca assistiu tanto sobre comida, nunca soube tanto sobre comida, mas também nunca cozinhou tão pouco, né? Então é um afastamento também, né, de certa forma. Isso não quer dizer que você não possa ir num restaurante, eu adoro, né? Eu tive restaurante por 17 anos, sou até suspeita, e amo ir a um restaurante. Mas aprender a cozinhar e ter essa autonomia e aprender a, a poder ter consciência das suas escolhas, né? Dos alimentos que você vai comer, do que você vai escolher comprar, do seu consumo no geral, né? Aquilo que você estava falando do desperdício também, do lixo. Acho que entra nessa história. Chave para mim, que é autonomia. Eu acho que a gente está desenvolvendo um conhecimento no gerúndio, né? Estamos ao longo disso desenvolvendo um conhecimento que é uma ferramenta para mudança e que é uma coisa que a gente não perde. Então, a gente fala assim: ah, mas todo mundo nunca fez tanto pão e nunca bateu tanto bolo na vida, né? Realmente, tem estudos, tem números. Eu escrevi um artigo sobre isso e tal. Será que a gente vai continuar batendo bolo e fazendo pão? Não sei se na mesma quantidade, mas o conhecimento a gente tem. E o conhecimento nos mune, né, para poder fazer melhores escolhas. E o que eu acho muito interessante dessa mudança, assim, do que está havendo, essa mudança, essa nova relação com a comida, Rita Lobo fala muito disso, que é o cozinhar, ela diz, né? Não é colocar uma cebola para refogar. Uhum. Cozinhar é planejar, é comprar, é armazenar, né? É preparar, é transformar, né? Eu Essas até vi uma live dela desses dias, sei lá se live ou vídeo, sei lá, e era ótimo ela falando, porque as pessoas acho que estão assim desesperadas, né? Quem nunca cozinhava, como é que eu vou fazer? Aí agora tem que fazer arroz, feijão todos os dias, não sei o quê, nananã, e pensar nisso, né? Almoço, jantar. E como se você se planejar é uma coisa que não é tão complexa assim, né? Você pode fazer um feijão na segunda que vai durar no congelador até sexta, enfim, aí ela dá 1 milhão de dicas para quem ainda não tinha pensado nesse planejamento. E realmente, se você pensar, é a melhor coisa que você tem para fazer para você mesmo, né? Porque você está cuidando do seu corpo, o alimento ele é o nosso remédio, né? Receita pode ser uma receita de um bolo e pode ser uma receita médica, né? Por que será que tem esse mesmo nome, né? Né? muito dessa analogia. Mas o que eu acho que é importante a gente também arrematar aqui é o seguinte, que eu acho que existe todo esse percurso de quem está cozinhando mais, de quem está se relacionando de uma maneira diferente com a comida, e quem está exercendo e praticando essas várias habilidades que circundam, né, o cozinhar. Mas também tem outros cenários, assim, de gente em pânico, porque precisa alimentar crianças e trabalhar, e os filhos, e Sim. cura toda dessa logística que não é fácil. E tem uma outra camada ainda que a gente não pode ignorar, são as classes baixas, e é o aumento do consumo de industrializados. Eu tô louca para ver as pesquisas consolidadas depois que tudo isso passar. Mas a gente já tem alguns sinais e algumas pesquisas em andamento que falam sobre o crescimento do leite condensado, né? Do consumo de leite condensado. Tem uma pesquisa que saiu, acho que na Forbes, se não me engano, falando do aumento da sopa Campbell. A sopa Campbell voltou a ser estocada em casa Que por causa da loucura, né?
E era uma empresa. Praticidade e o medo das pessoas de ficar sem alimento também, né? Imagino que tem isso. E era uma marca que já teve muito prestígio, né, na elite e tudo mais. E estava assim há anos tentando se ganhar novo fôlego, sem conseguir, sem conseguir. Chegou a pandemia, pronto, estourou de venda. É uma Então, loucura. que é essa coisa da facilidade, do estoque, da durabilidade. E até mesmo você falou das classes baixas aqui no Brasil mesmo, né? As crianças que ficaram sem escola, dessa população mais vulnerável, que comia uma merenda. Muito, assim, a gente conversou com algumas pessoas aqui, a política pública da merenda teve que ser repensada. Em alguns lugares foram feitos kits mesmo de alimentação para entrega para essas crianças ou retirada dos pais, mas muito poucos lugares foi feito isso. O que mais se tem visto é um cartão onde a família ganha um valor, acho que aqui em São Paulo, R$ 55. E aí, como é que ela faz? Porque uma coisa é você comprar para uma escola, que aí você tem um valor que é outro, né? E agora, uma família pega R$ 55, vai comprar o quê? Exatamente isso que você está falando. Todos os ultraprocessados possíveis, que são muito mais baratos e muito mais fáceis no dia a dia. É importante a gente ter esse olhar, porque eu acho que tem uma discussão que eu acho linda, mas que eu também acho romantizada, que é essa coisa, que relação que todo mundo está tendo, que relação linda que a gente está tendo com a comida. Mas eu acho que é o seguinte, o que a gente precisa, você falou em autonomia, eu gosto muito dessa palavra, e em escolhas. Eu também acho que quanto mais a gente tem a consciência do que a gente está comendo, do que a gente está comprando, mais a gente pode fazer boas escolhas. Eu acho que a gente está num momento de escolhas coletivas. Isso é uma coisa que eu venho pensando. Então, como a gente pode ajudar o pequeno produtor, né? Que tipo de escolhas a gente pode fazer para movimentar esses pequenos mercados? Eu fico vendo a situação do mercado dos queijeiros em Minas, não só em Minas, que Minas é um símbolo disso, mas as vacas não param, a lactação não para, a produção do queijo não pode esperar a pandemia passar. As Sim, vacas têm. a gente conversou também recentemente com o Wagner, que é de uma CSA, né? Que são esses grupos são comunidades que sustentam a agricultura. Você deve conhecer, mas para quem está ouvindo. Então, são grupos de pessoas que pagam um valor mensal para esses agricultores poderem se manter no campo. Normalmente é uma agricultura orgânica de pequenos produtores familiares e que fazem essa entrega semanal para esse grupo que está na cidade. Então, é um trabalho maravilhoso. E o Wagner falou que a procura pelo CSA está muito maior, tem fila, os produtores não estão dando conta. Então, é um outro lado muito bonito. Tem surgido muitos trabalhos, muitos grupos também de consumo consciente, que estão ligados diretamente com produtores na terra. Então, eu acho importante para quem está nos ouvindo e está interessado nessa conversa, e está interessado em fazer essa ajuda, procurar um CSA, um grupo de consumo consciente, porque você vai achar perto de você alguma coisa nesse sentido, e que pode ser uma mudança de hábito até para suas compras para sempre, né? Não só agora no momento de pandemia. E queria, Lu, aproveitar para te perguntar que tipo de trabalhos você tem visto, você está mais perto dessa comunidade dos chefes de cozinha, porque eu sei que muitos têm feito trabalhos nesse sentido, né? Olha, eu vou te contar uma história, viu? Eu, bem, a gente fica em altos e baixos, né, nessa pandemia e nessa quarentena. Uhum. Tem momentos de alegria, momentos de tristeza profunda e tal. E eu, num dos momentos de baixa, com muita tristeza de ver o que está acontecendo e de não sentir saída, né, de falar por onde eu vou agora e tal, eu falei, eu vou conversar com os chefes, porque eu quero saber o que eles estão fazendo. E começaram a explodir reportagens sobre trabalhos comunitários, solidários com comida, de gente cozinhando e tal. E eu ia lendo esses artigos, eu falava, ninguém fala da comida. As pessoas estão falando dos trabalhos voluntários e solidários, com doações e tal,
Ninguém falou que gosto tem essa comida, de onde vem né, essas verduras que são incorporadas nessas marmitas. E eu fui atrás disso, porque as reportagens ficou assim, vendeu não, doou 1.000 pratos. Ah, Sim, só nos números, né? Sem gente, eu quero saber. Eu a começo lógica. no Brasil inteiro e começo a descobrir, a perceber a potência afetiva da comida, né? Que é uma coisa que a gente sabe, mas quando a gente ouve o processo de cada um. Então, por exemplo, falei com o Saburó, que para mim é um dos grandes especialistas em atum do Brasil, que tem um restaurante no Recife. E ele diz que ele começou a fazer bentôs, né, aquelas marmitas japonesas, para dar para os. Deliciosas, que saudade de um bentô. Usa o próprio estoque do restaurante, esgota esse estoque para fazer bentôs e levar para os médicos, enfermeiros e toda a sorte Nossa, que ali. trabalho maravilhoso. E ele diz, no Japão, isso é um presente. E o que eu quero é um prato colorido, bonito e que possa ser um presente. Aí vou para Fortaleza conversar com a Marina Araújo, que é uma chefe de cozinha que ela estuda os doces cearenses tradicionais. Um estudo lindo, um projeto que chama Cumbuca. Marina, e aí, como é que tá tal? A gente faz, sei lá, quantas refeições. E o que você quer com essas refeições? Eu quero que essas pessoas se sintam amadas. E eu quero levar uma comida que tenha gosto, que seja bem temperada, um feijão com caldo denso, né? Então, como essas coisas vão mobilizando. E uma última, para amarrar, que eu acho muito bonita essa imagem, a Manu Bufara, de Curitiba, que hoje eu diria que é uma das nossas chefes mulheres com maior visibilidade internacional aqui das brasileiras. Então, está sempre mostrando o que é o Brasil lá fora e tem um trabalho muito intenso com os pequenos produtores. Ela se reuniu com outras mulheres muito fortes, de fibra, no Paraná, e lançaram um projeto antes da pandemia chamado Mulheres do Bem. Mulheres de Bem, Mulheres do Bem, não me engano, não me lembro exatamente. E elas se reuniam para fazer marmitas e doar essas marmitas para comunidades vulneráveis, carentes e tal. Bem, chega a pandemia, não se pode mais, né, ficar em uma reunião, numa cozinha, para produzir isso. E cada chefe de cozinha leva essa operação para a própria casa, para fazer. Uau, incrível. Eu acho isso lindo. A Manu, ela faz a comida e as filhas pequenas pintam as marmitinhas para que sejam doadas com alegria, né? Como uma oferenda mesmo, né? É maravilhoso. Muita gente fazendo um trabalho maravilhoso, né? A gente mesmo do Comida e Cultura, a gente tem dado aulas online para as nossas crianças lá, os estudantes estão cada um na sua casa. E a gente tem feito aulas ao vivo, e você me lembrou de uma ação que a gente fez, assim, que foi muito interessante, que a gente está fazendo agora alguns alimentos das festas juninas e tal, já que a gente não está podendo estar junto. E a gente fez um bolo de milho, a gente fez exatamente essa ação. Teve um levantamento num bairro próximo à escola, que é a Vila Anglo-Brasileira, das famílias que estão em situação de vulnerabilidade. E as nossas crianças fizeram as marmitas com os bolinhos, com todas desenhadas também, e aí a gente levou para essas crianças desse bairro, de criança para criança, né? Foi uma ação super bacana que a gente conseguiu fazer. Envolve a criança e ela apreende aquilo, né? E ela consegue entender e absorver um pouco mais do que está acontecendo, porque cada um realmente está no seu quadrado nesse momento, né? E eu acho que para a criança fica mais difícil ter essa consciência, né? Sem ficar vendo também
esses números horrorosos na televisão, que acho que nenhum pai ou mãe quer que eles vejam, né? Mas ter uma consciência de que está acontecendo uma coisa complicada e de como a gente precisa se cooperar, né, para Claro. mudar isso. Muito, assim como eu tenho pensamentos intensos, assim, para o que será que vai ser da restauração, né, depois de tudo isso, né? O restaurante que se configura como um espaço social urbano, que é um lugar de estar junto e de viver uma experiência. Como é que isso vai se configurar pós-pandemia, né? A gente já vê alguns restaurantes abrindo em outros lugares do mundo e tal. Você vê essa coisa estéril, né? Essa coisa. Primeiro que a máscara já acaba com quase a totalidade do prazer que você pode ter ao Que comer uma gosto. exatamente o sabor, né? Você não consegue alcançar a diversidade de sabor, né? O leque. E eu fico pensando isso nas escolas também, sabe? Porque a escola, ela é um lugar que, por excelência, é um lugar de estar junto e de acolhimento e de troca. Como é que é? É um lugar de encontro, né? Como é que é ensinar para uma criança que agora a escola, por um período que seja, é um lugar também de distanciamento, né? É Então, triste pensar nisso, né? acho isso muito. Então, é lindo É saber difícil, né? com esse que é um jeito de costurar a comunhão, né? Acho que são outras maneiras de proporcionar a comunhão, né? Eu E você acredita que a gente abrindo esse leque desde a primeira infância, Luísa, gustativo, né, para as crianças, isso pode ajudar numa formação de gosto assim mais eclético depois quando a criança cresce? quase é o óbvio, assim. Acho que a gente fala muito, quando a gente está falando de gosto, né? São os 5 gostos, os sabores. A gente fala muito de uma coisa que chama biblioteca sensorial, né? Uhum, Na verdade, tudo vem do nosso repertório, né? O que a gente conhece de gosto, de uhum. cor, de tato, de textura. Então a gente vai construindo ao longo da vida. Por que um crítico ele ele constrói esse repertório à exaustão, né? Uma missão infindável, né? Você construir esse repertório, né? Então, para mim, sem dúvida, se você faz uma introdução alimentar, né, desde uma criança pequena e você vai expondo essa diversidade, isso tudo é um repertório que ela vai absorver. E É isso isso, é isso mesmo, é isso que a gente faz no Comida e Cultura, é uma coisa óbvia, mas que não é feita em muitos lugares, né? E ó, a gente tem 1 minuto e 45 segundos para finalizar essa conversa. Eu queria muito te agradecer, foi um papo incrível. Obrigado pela sua presença, obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo. Quinta-feira tem mais, às 6:30 da tarde. Quem não curtiu ainda o projeto Comida e Cultura, curta. E eu vou te fazer uma última pergunta, vamos lá, mas eu quero Luísa. porque conversar com você é sempre revelador, assim, acho que sempre coisas novas. Dentro Que de mim. bom, maravilha, que bom. Obrigada pela sua generosidade. Eu queria te perguntar, você tem fome do quê, Lu? Ah, eu sempre sou tá vendo? Agora tem 1 minuto, o relógio vai correndo. Mas eu acho que esperança, encantamento, solidariedade, coletividade. É isso, né? Individualmente a gente pensa sempre as mesmas coisas e coletivamente parece que a humanidade foi numa contramão, né? Então que fique esse questionamento para todo mundo, né? Vamos coletivamente fazer o que individualmente todo mundo quer, né? É isso que precisa acontecer, eu acho. Super obrigada. E todos que apareceram por aqui, tô vendo um monte de gente querida aqui na. Você viu que eu consegui me concentrar e não, Conseguiu! mas eu vi um monte de gente querida entrando e com a gente aqui nessa conversa. Foi muito bom. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Luísa, mais uma vez. Um beijão a todos.